fazem bacalhau no mar em Portugal. Fazem, façam, yeah, vamos. Diana, minha amiga, que bom te ver aqui. Olha a Horta e o Jardim. Começando com Elza Soares. Olá, Milton. Olha a pizzaria na mão aí. Obrigada pela presença. Vamos chegando, Sávio. Façamos. Oi, Nanda. Oi, Gal. Liliane. Tudo bom, Milton? Deixa eu baixar esse som aqui. E sem grilo nenhum. Sávio já chegou, ele é pontual, gente. Tô de casa. Oi, Sávio. Tudo Acho bem? que eu tô meio azul, né? Parece que eu tô meio azul. Ah, acho que agora a cor voltou ao normal. Meio mutante. É. Apareceu logo azul hoje. Porque meninos vestem azul, né? Meninas vestem, né? É. Você já começou muito bem. Nossa, que antenado. Né? Gente, o tema hoje é maravilhoso. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo. Deixa eu tirar aqui o som. Botei Elza Soares. Façamos. Só pra gente entrar no clima. Sim. Olha. Sim. Obrigada mais uma vez, tá, Sávio? Sempre. Ah, eu que agradeço o prestígio. Então, é muito pano para manga, não é esse tema? Sim, temos. Na verdade, quando eu estava montando, assim, eu montei uma espécie de roteirinho. Eu sempre faço, né, uma prévia, um roteiro, para não falar do nada. Às vezes, quando a gente é chamado para alguma coisa, palestra, aula, seja lá o que for, a gente faz uma préviazinha para poder ter um por onde seguir. E aí, quando eu estava fazendo, eu pensei, caramba, cada tópico que eu tinha separado dava uma live sozinha. Então, Eu mas é sempre imagino. bom a gente pegar essa coisa mais geral também, né? Uhum. Então, você está me ouvindo bem? Porque eu não estou usando fone, tá? Tá tudo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tô, também. Então, Ah, então. eu já abri, pode mandar ver. Hoje vamos falar do que todo mundo gosta de como tema, né? Na verdade, é engraçado que essa semana passou, eu não sei se foi uma matéria na televisão, alguma coisa assim, falando da Hebe, e a Hebe dizendo, ou pelo menos a representação da Hebe lá, dizendo assim, quando o assunto é qualquer outra coisa, conhecimento, história, seja lá o que for, as pessoas perdem interesse. Mas quando o assunto é sexo, as pessoas adoram. As pessoas ficam fascinadas. Né? Inclusive, as pessoas têm essa relação com o tema, com tudo, né? Se eu começo a dar uma aula sobre história do período colonial, e em um dado momento eu vou falar sobre as relações sexuais no período colonial, parece que as pessoas ficam ainda mais animadas, do tipo, agora o assunto chegou ao que a gente queria. Né? Então, sexualidade é um tema que o pessoal, né, seja lá o que você vai falar, lota a casa, né? Abre a curiosidade da maioria. Né? Uhum. E aí, quando eu ainda estava na graduação, uma das coisas que eu tinha reparado é o quanto que interfere várias conotações, conexões entre as narrativas ficcionais das histórias em quadrinho e o que a gente entende por sexualidades. Né? E aí a gente pode botar até no plural mesmo, sexualidade desse, porque a maneira que a gente constrói nossas vivências sexuais, basta você pegar a própria história do Brasil, e aí você tem uma maneira de viver a sexualidade no período colonial, uma maneira de viver a sexualidade no período imperial, e uma maneira de viver a sexualidade pós-república. Parece que o que eu estou falando não tem muito sentido, mas quando você vai vendo cada uma dessas narrativas e o que era feito ou não feito, aceito ou não aceito em cada um desses períodos, você vai ver que a maneira de viver as sexualidades, ela muda.
E se você parar para pensar ainda de que sexualidade é essa que estão falando só em um dos períodos, o chamado período da colônia. Que sexualidade é essa que estamos falando? E a gente pensa na sexualidade do colonizador, do colonizado nativo americano e do escravizado, do trazido escravizado africano, nós estamos falando ainda de mais sexualidades. E se eu pegar só uma dessas vertentes, né, pensar a sexualidade no mundo africano, eu vou pensar cada uma daquelas civilizações, daqueles conjuntos culturais e a maneira de ver a sexualidade. Então, para as narrativas, a coisa funciona também dessa maneira. Toda vez que você vai pensar como a sexualidade está sendo tratada, por exemplo, na literatura, você vai ter que parar para dizer, certo, mas literatura de onde? Quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu? Porque literatura erótica no século IV a.C. é uma coisa, no século IV depois de Cristo é outra, no século XIV é outra coisa. E aí dependendo também do lugar onde essa sexualidade vai ser vivida. Então, toda vez que a gente fala disso, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de coisas chamada representação. A sexualidade ela é uma representação de um conjunto de desejos, de vivências humanas, e que ela precisa passar por um filtro do aceito e não aceito. Né? Então, quando eu estou falando de literatura erótica, literatura pornográfica, eu estou falando do que está aceito ou não aceito naquela realidade. Quando eu estou falando de história em quadrinho, é a mesma coisa. Né? Histórias em quadrinhos, o que é aceito ou não aceito dentro de sexualidade dessas histórias em quadrinhos. E aí a gente já para um sentido muito curioso, que é a ideia que as pessoas têm, mas sexo nos quadrinhos? Ah, não pode, porque como o quadrinho é para criança, então não pode se falar de sexo no quadrinho. Né? Vamos higienizar essa literatura, ou melhor, essa subliteratura, para proteger nossas queridas criancinhas. E a gente viu que na live anterior a gente comentou disso, né? Do quanto que essa ideia de censurar, controlar, reger as narrativas, ela é equivocada. Primeiro que a gente está falando de suporte. Né? Existem quadrinhos eróticos que não são para criança. Né? Um monte de gente conhece esse quadrinho, já leu. A maioria que está aí na live com a gente aí já leu, já viu em algum momento, já deu uma folheada no quadrinho erótico, já sim. Né? O Brasil tem um histórico de quadrinho erótico. Né? Mas eu pensei na nossa live aqui, a gente falar de um outro universo sobre isso, que são o universo dos próprios super-heróis. Porque as pessoas têm uma ideia de que se é super-herói, não vive uma sexualidade, não vive uma relação de sexualidade, e essa relação de sexualidade necessariamente tem que estar aí. Ó, o Rock Opala está colocando Druna, que é uma personagem italiana do Eleutério Serperi. Mas a sexualidade não é só pornografia. Sexualidade não é só erotismo. Sexualidade é tudo. E aí, eu pensei o ideal para a gente entender como é que funciona o conceito de sexualidade. Primeiro que já estamos vendo aqui sexualidade. Né? Eugênia e Sávio. As pessoas já construíram uma ideia de que são um homem e uma mulher no bate-papo. Primeiro que as pessoas construíram essa ideia através de um conjunto de signos que nós estamos representando aqui nesse vídeo. Eu tenho barba. Eugênia está de batom. Quem garante que Eugênia é mulher e quem garante que o Sávio é homem? São as nossas construções simbólicas, visuais, performáticas, que já definiram que as pessoas se sentem seguras em chamar Sávio de ele e chamar Eugênia de ela. Mas nós não somos essencialmente nenhuma dessas duas coisas. Digamos que, na verdade, uma pessoa que estivesse nessa live não conhecesse nem Eugênia nem Sávio. E aí não soubesse a história, por exemplo, de que talvez Sávio tenha nascido Sara e que fez a mudança de sexo com seus 18, 19 anos de idade. E que hoje, com 36, é um homem, porque os hormônios todos se adequaram àquela realidade. Então, para começar, nós já estamos falando de sexualidade, basta encontrar uma pessoa na rua. Basta sentar um paciente de frente com a psicóloga, a primeira coisa que a psicóloga pensa é uma menina ou é um menino. E aí, quando vai conversar, descobre que é uma pessoa que passou por um processo de transgeneridade e transexualidade. Ou então que não é uma pessoa que não passou nenhum desses processos, mas que em um dado momento de sua vida foi fazer um exame de sangue, um exame genético, para descobrir o pai ou coisa parecida, e descobre nesse exame genético que, apesar de ter aparência masculina, seus cromossomos são XXY. Ou XX. E aí a gente vai parar para pensar primeiro numa coisa. Quando estamos falando de quadrinhos, falando de personagens, falando de ficção, falando de representação, nós estamos falando de corpos.
Nós estamos falando de aparência, de sexo. E a gente está falando de sexo biológico. Sexo, para o que a gente entende, o que as pessoas, na verdade, constroem sobre o corpo do outro, é um processo biológico da sexualidade. Então já começamos por aí. Nós temos como representação sexual, culturalmente, a ideia de que existe um binômio, macho e fêmea, mas a própria corporidade biológica vai dizer que existe macho, fêmea e intersex. E o que é que ele vai dizer isso? Primeiro que a gente constrói a relação biológica equivocadamente através de um ponto só do corpo. Quando eu e Eugênia tivemos 3 anos de idade, 2 anos de idade, eu e Eugênia eram as mesmas coisas, tirando apenas um elemento, a genitália. Isso. Genitália era a única coisa que mudaria a gente. Tirando papai e mamãe que fura a orelha, bota brinco, deixa o cabelo de Eugênia crescer, mas corta o cabelo de sábio de 3 anos. Mas, compondo o que nós entendemos como sexo biológico, e aí é muito curioso que muita gente defende a ideia de que os gêneros são através do sexo biológico, o próprio sexo biológico vai dizer o seguinte, ó, para você definir o que é sexo biológico, você tem que partir primeiro de genética, depois de neurologia, depois de hormônios, depois de anatomia e, por fim, funcionalidade. Então, se eu tenho essa gama de características, que elas vão ter todos os condicionantes tratados como singulares para aquela sexualidade que eu já inventei como sociológica, eu vou chamar aquela pessoa de homem ou mulher, macho ou fêmea. Sendo que, na verdade, a genética não define a neurologia. A genética e a neurologia não são definidas pelos hormônios. E os hormônios não alteram necessariamente todos os elementos da anatomia. E, por fim, não condicionam a sua funcionalidade. Então, ser macho ou fêmea não depende de um fator exclusivo e nem é essencial ou absoluto em todos esses fatores. A pessoa nasce com a genética XX, mas os seus hormônios apresentam quantidade imensa de testosterona. A anatomia dessa pessoa na sua puberdade vai... Porque ainda tem isso, né? Nós temos a diferenciação sexual primeiro primária, que vem da nossa genética, do nascimento, e depois a secundária, através das transformações que a puberdade nos dá. Inclusive, puberdade não é adolescência. Puberdade é as transformações físicas que o corpo tem, enquanto a adolescência é a construção sociológica da passagem do tempo. O adolescente é aquele que deixou de ser criança, que está quase se tornando adulto. A puberdade independe da adolescência. Né? Alguém falou uma coisa ali que eu não estou conseguindo ler. Mas é grande. Foi. Vou falar, tá? Você já... Vou aproveitar. Desde o exame de ultrassonografia, o médico determina o sexo do bebê como algo que aquele feto deveria levar para toda a vida, ignorando as experiências de vida que deve ser, né? Acho que deve ser levado em consideração. Mais do que isso, né? Se a gente for para pensar o que é uma ultrassonografia, o uso de uma tecnologia física em que o som vai repercutir em volta de um objeto físico e trazer de volta para a gente, no formato de luz, os condicionantes sonoros de eco desse objeto físico, a ultrassonografia é uma ilusão, porque ela vai mostrar para a gente, através de efeitos de luz, uma camada visual produzida pelo som. O som vai ser transformado em luz para a gente ver o formato. E ver o formato não me dá nem genética, nem neurologia, nem hormonal, nem funcional, só me dá anatômico. Então a ultrassonografia só me apresenta anatomicamente o indivíduo. Né? O que não deixa de ser interessante. É bom você entender anatomicamente. É bom você entender e respeitar as transformações biológicas. É bom você entender e respeitar o que é o hormônio. Mas não entender nenhuma dessas características como agarradas uma à outra e essenciais para a construção do que a gente é. Elas não são agarradas. Elas não são essenciais. Né? E aí os quadrinhos, nós vamos apresentar isso o tempo inteiro. Primeiro encontro que as pessoas têm com a narrativa de ficção e com as histórias em quadrinho é quem é o super-herói, quem é a super-heroína, quem é a vilã e quem é o vilão. E aí eu vou ter um conjunto de características que vão me definir primeiro isso. Eu sei quem é o herói porque é um homem representado. Tem as características masculinas e apesar de eu não ver as genitálias, porque ele está com a cueca por cima da calça, eu consigo prever ou simular que ali tem uma genitália. Né?
Gente, super-herói não existe. Então nós não estamos vendo nem homens nem mulheres, nós estamos vendo representações de masculino e de feminino através de alegorias visuais. Então, a gente já tem a construção das alegorias aí. Quem é o super-homem? Quem é a Lois Lane? Você sabe pelas vestimentas, pelo corte de cabelo, pela presença ou ausência de seios ou barba. Então, nós já estamos falando de gênero e sexualidade, mesmo que você não esteja falando necessariamente de erotismo. Então, toda a história em quadrinho é isso. Betty Boop é isso. Você está falando de sexo biológico transformado em signo. Quando você fala de sexo biológico transformado em signo, você já não está falando mais do corpo. Você está falando de uma representação do corpo. Se você está falando da representação do corpo, não é mais o corpo, logo, não é mais o sexo biológico. Temos 2 quadrinhos que trabalham essa ideia muito interessante. Um deles se chama Rama-meio. Rama-meio é um quadrinho japonês, que eu não vou lembrar o nome do autor agora, e que é a história de um indivíduo, de um garoto, junto com o pai, que eles vão treinar Kung Fu, alguma coisa assim, e acaba com que esse garoto, eles vão treinar artes marciais num lugar cheio daqueles poços de água aquecida, águas termais que tem na China e em outros lugares. E aí esses lugares são lugares mágicos, e quando esses indivíduos caem naquele poço, eles absorvem as características de uma pessoa que morreu anteriormente ali. E aí o garoto, nessa série de quadrinho, ele cai no poço em que morreu uma menina. Então, a vida dele vai ser transformada, a história inteira de Rama-meio é pensando nessas circunstâncias, e é muito engraçada, é muito divertida, porque toda vez que esse indivíduo... Eu posso ter trocado a alegoria, mas toda vez que esse menino é jogado nele água fria, ele vira uma menina. Toda vez que a menina, ele transformado em menina, ela recebe água quente, ela volta a ser um menino. Só que, na verdade, a personalidade do Rama ainda é a mesma. É um indivíduo masculino, nascido masculino, que a água transforma seu corpo, mas mantém as características que são sua vivência, sua construção de identidade e sua personalidade. Percebeu que a ficção já mostrou pra gente que o corpo não é essência pra porra nenhuma? O corpo não pode ser tratado como algo essencial, porque ele pode sofrer transformações. Né? Se Eugênia não tivesse a funcionalidade de parir, eu poderia dizer que Eugênia não é mais mulher? Pois é. Não, né? Porque só seria um condicionante da possibilidade de parir que faria Eugênia mulher? E se a Eugênia fizesse hoje um exame genético e descobrisse que não tem cromossomos femininos, que apesar de seus hormônios serem estrogênio e progesterona, o seu condicionante genético inicial ele não foi determinado do seu gênero. Então, para a gente ver que o corpo não pode ser nunca usado como uma pedra de suporte para a gente exigir dos outros um condicionante essencial de vida. Né? Ninguém sabe. Não fez o exame, não tem como saber. Outro quadrinho muito legal, que trabalha com isso, que virou uma série de animação e depois um filme, tem até o filme, é Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, nasce o quadrinho Ghost in the Shell. Depois tem a animação Ghost in the Shell, que acho que ficou como Vigilante da Manhã, alguma coisa assim, como o nome do filme. Né? E nessa franquia de futuro, de ficção científica, tem uma coisa que está muito presente na ficção científica futurista, na ideia de mundo ultra avançado, que é você fazer transformações físicas no seu corpo. Eu quero ser um guerreiro muito mais habilidoso, eu troco minhas pernas por pernas mecânicas, então eu vou ser mais veloz. Eu troco meus braços por braços mecânicos e eu vou ser mais forte. Eu modifico a minha caixa craniana e eu posso salvar as memórias que eu estou vivendo num HD. Então, eu estou transformando o meu corpo dentro da ficção para que ele ganhe elementos simbólicos, ele ganhe potencialidades super-humanas. Se a gente for parar para pensar nisso, esse condicionante, na verdade, nem está na ficção científica só, não. Está na religiosidade tupinambá, por exemplo. Os tupinambás devoram o seu inimigo em guerra para se apropriar das habilidades extras normais que o seu adversário tinha. Se era um guerreiro muito veloz, o tupinambá comeria suas coxas para absorver
essa habilidade de correr, né? Então, na verdade, nós estamos falando dessas absorções de habilidades e transformações do nosso corpo. Quem toma anabolizante, quem toma remédio, uma pessoa que decida tomar Capitão América tomou anabolizante e ficou fortão. Mas uma pessoa que decida tomar um medicamento para curar-se de um câncer ou se proteger de um Covid, ela já está fazendo uso de transformações físicas no seu corpo, negando uma essência. O que a essência está dizendo? Existe uma doença chamada Covid, o seu corpo não foi feito para receber a Covid, então você vai morrer. Mas você pode, através da inteligência humana, construir mecanismos de salvar o seu corpo, modificar o seu corpo. Eu estou mudando agora quimicamente o seu corpo, né? A vacina faz isso. A própria Covid faz isso na sua seleção. E agora seu corpo não é mais seu corpo. Não é mais o mesmo corpo que você tinha antes. Então é muito curioso como as pessoas querem, ao mesmo tempo, exigir que a corporeidade sirva de essência para as outras coisas, mas ao mesmo tempo abre mão facinho, né, de mudar o seu próprio corpo para um condicionante de saúde. É muito curioso a gente ver isso e essa ficção nos trazer esse debate, né, que está dentro da fantasia, em algumas questões, mas que ao mesmo tempo está dentro da própria construção da humanidade. Né? Saindo agora de sexo, acabei de falar de sexo biológico, que é a base por onde a gente constrói nossas diferenças. Como eu disse, Eugênia e Sávio são vistos como menina e menino por causa das características que nós estamos vestindo, principalmente. Né? Se eu estivesse de barba feita, batom, de óculos, cabelo com luzes e esse colar bonito aí, talvez eu confundisse um pouquinho mais as pessoas. E se a Eugênia começasse a tomar hormônio e tivesse barba, ela também confundiria bastante muita gente. Então, vamos pensar nessa ideia do que é isso. Eugênia e... Espere. Antes que você saia desse assunto... Eu não estou conseguindo mais ler. Parou a conversa minha aqui, não está subindo a sua cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu lembrei dessa coisa da ficção, da história em quadrinho. Eu amo a lenda de Yang, né? Avatar. E aí, quando acaba a história de Avatar, de Yang, para passar para a lenda de Korra, que é o espírito, né, do Avatar, foi uma dificuldade para me apegar ao personagem, né? E não foi somente eu, não. Algumas pessoas que gostam também falaram sobre isso. E olha como é interessante que tem esse, como é que eu posso dizer, um peso mesmo relacionado ao sexo, né? Por ser uma menina no lugar de um personagem menino e com todas aquelas coisas. Mas eu acho que tem a ver com a sexualidade, sim, que é diminuir, é como se estivesse diminuindo o papel, o espírito dele estando numa menina. É estranho, né? Eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Eu acho curioso que, assim, eu desafio qualquer ser humano a me narrar algo que não esteja falando de sexualidade. É impossível. Tudo que nós falamos está sendo tratado através do filtro da sexualidade. A única maneira de a gente não tratar de sexualidade é se a gente for falar de planetas, cosmos, essas coisas. Mas se a gente fizer uma ficção, mesmo uma ficção que seja para outros planetas, a gente vai falar desses tempos. Porque, na verdade, quando você diz o Sol e a estrela, você já está dando gênero a coisas que não têm gênero. O Sol está sendo tratado no masculino na nossa língua portuguesa e a estrela tratado no sexo feminino. Então é muito difícil. Mas aí, o que nos acontece é que o corpo biológico, esse corpo que eu acabei de mostrar na reflexão aqui, que ele não é integral, ele não é totalitário e ele não é essencial, esse corpo precisa ser lido. Como é que esse corpo vai ser lido? Pensemos eu e você vivendo lá na pré-história, todos dois pelados e cheios de pelos. Né? Acho que talvez para você seria mais incômodo do que para mim, porque só a ideia de vocês, mulheres, terem construído um afastamento cada vez maior de qualquer traço original de animalidade, pelos, né, cheiros, essas coisas todas, né? Enquanto para o homem isso é hipervalorizado, o homem tem que ser fedorento, peludo,
mal, grosseiro, comer o pão e ficar cheio de pão na barba. Né? Para vocês é o contrário. Quanto mais limpas, melhores. Né? Eu tô aqui, Mas será muita que foi uma mulher fala, construção? Será que foi uma construção isso foi a feminina? Isso construção. É. eu acho que foi do masculino mesmo, né? De um Você patriarcado fala aí. de onde veio a construção? Não, eu falo desse corpo, esse corpo feminino sem pelos, sem uma construção social também, não é? É, uma construção. Uma imposição. Foi. Não, eu quis dizer assim, uma imposição, mais do que construção. Sim. Na verdade, estamos Né? passando por processos o tempo inteiro de imposições. E aí, você tratou do tema exatamente perfeito. Porque se eu vou falar do corpo para definir que existem duas categorias diferentes e que elas precisam ser vividas de forma diferente, eu vou usar um outro termo, que não é o corpo. É um termo chamado gênero, que tem causado tanto alvoroço nas pessoas, porque as pessoas entendem como se o gênero fosse uma tentativa de substituir o sexo. Nossa, estou inventando gênero para daqui a pouco não vai existir nem homem nem mulher. Não, abobalhado. Gênero é para mostrar que o que a gente entende como homem e mulher precisa passar por uma leitura e uma interpretação cultural para a gente chamar de homem e mulher. Não existe homem e mulher meramente por causa do corpo. Né? Então, por exemplo, a Joan Scott vai dizer, gênero é uma organização social da diferença sexual. O que é a organização social da diferença sexual? Em que dentro da minha sociedade, eu tenho as duas categorias que são avaliadas pelo corpo e pela genitália, e eu preciso agora colocar cada uma em seu devido lugar. Vamos pensar numa coisa bem simples. Quem é que caça para alimentar a família? Quando? Em que época? Quando e que época? Para começo de conversa. Quando e que época? Outra coisa é, de qual cultura você está falando? Porque até hoje em dia tem culturas africanas que são as mulheres que caçam e coletam e os homens cuidam da lavoura e do gado. Estou falando de civilizações africanas. Uhum. Aí já deram até um exemplo. A leoa caça no mundo animal. Né? Isso. A outra diz que o gato dela que caça. Então, na verdade, esses condicionantes, eles são uma transição justamente, para quem não lembra disso, eu falei isso até na live da Caverna antes de Platão, sobre o Paleolítico. Esses condicionantes, eles são construídos através das vivências. Né? Esse condicionante, ele é inventado. Então, a Linda Nicholson ainda vai trazer uma outra coisa. Ela vai dizer o seguinte, o conceito de gênero, esse que eu acabei de falar pela Joan Scott, ele foi introduzido para suplementar o de sexo, não para substituir. Ele é entendido da seguinte forma. Sexo é a base formadora imprecisa, que eu acabei de mostrar, do corpo, do que você vê, do que você entende, de como você entende o outro. O gênero é como você insere isso nas relações interpessoais, dentro da sociedade. Então, não existe o sexo sem o gênero. Meu Deus, alguém tá me ligando. Cancela, diz que você está ocupado. Então, o gênero, ele não vai definir os aspectos meramente físicos. Não é o gênero que define se Eugênia tem ou não barba. Quem vai definir isso é o conjunto que está atrelado ao corpo. Mas o gênero vai definir que cabelo grande é coisa de menina, em um dado momento, em uma dada cultura. Então o gênero vai me trazer normas, atitudes e comportamentos. E é por isso que é tão complicado alguns grupos terem essa relação com o gênero, porque o gênero critica, a interpretação de gênero critica a maneira que a gente deixa desigual a relação entre eu e você. E aí alguns grupos mais reacionários se incomodam com isso, porque isso pode transformar a realidade, já que a gente está falando que o gênero é inventado, é construído socialmente, em cima dos corpos que são construções biológicas. Logo, se eu digo que não há uma necessidade que sábio tenha que ser forte, malvado e assassino, e que Eugênia tenha que necessariamente ser amorosa, pacífica e procriadora, eu estou colocando em risco qualquer um daquelas determinações culturais de que homem manda em mulher. De que homem é mais forte que mulher. De que tem trabalhos de homens e trabalhos para mulheres. Né?
Por isso Isso. que os regimes mais reacionários, ortodoxos, abominam a ideia de gênero. Aí o que é que eles fazem com a pessoa que não entende? Eles vão dizer que, ó, as pessoas dizem que gênero é uma coisa inventada, daqui a pouco vão dizer que não existe mais homem e mulher. Ou seja, eles pegam a crítica que Uhum. eles estão fazendo a um conceito de leitura da realidade e impõem no conceito biologizante da coisa, né? Aí tem alguém que está até Isso. comentando sobre isso, né? Sobre a Judith Butler traz, né, no Problemas de Gênero, essa questão dessa identidade estabelecida. Justamente por isso, porque, na verdade, independente dos nossos corpos diferentes, a maneira que nós vamos viver eles de forma desigual é construída através do gênero. E o gênero é uma construção social. Isso. Inclusive, o gênero ainda vai fazer o seguinte: dizer que só existem duas construções, masculino e feminino. Né? E a gente vai ver isso, por exemplo, na questão das personagens femininas dos quadrinhos. Eu trabalhei bastante isso com Mulher Maravilha, né? Se estamos falando de gênero, gênero é uma especificidade cultural, né? São Uhum. processos socioculturais construídos em cima do sexo. Então nós temos agora uma personagem fictícia que ela vai romper com isso. O que ela estava rompendo em 1940? A Mulher Maravilha, em 1940, estava rompendo uma lógica de que os super-heróis eram masculinos e que as personagens femininas eram pares românticos do super-herói. Uhum. Então, elas são frágeis, elas são vítimas, elas são os alvos dos vilões, e o herói vai salvar elas dessa realidade. Uhum. A presença da Mulher Maravilha, ela não foi a primeira super-heroína, mas ela foi a que mais se destacou nessa condicionante, né? A presença da Mulher Maravilha vai dizer o contrário. Peraí, 1940. Agora é uma mulher salvando um homem, e o homem, por não ter poderes, superpoderes, ele é o frágil. Então ela já está colocando em xeque a construção de gênero da desigualdade de força, da desigualdade de potencialidades. Né? E aí a Mulher Maravilha ainda vai fazer uma outra coisa que vai chocar. Ela vem de uma ilha feita, vivida, só por mulheres. Né? E aí se ela está vindo de uma ilha só por mulheres, as ilhas das Amazonas, as Amazonas da Grécia Antiga, nós temos que lembrar o que eram essas Amazonas na Grécia Antiga, na mitologia. Na mitologia, essas Amazonas, elas eram, na verdade, narrativas simbólicas para dizer que vocês, mulheres, vivendo sozinhas, são uma desgraça. Era isso que o grego queria dizer naquela época. Olha, quando mulher está sem homem para governar ela, elas ficam selvagens, elas ficam violentas, elas viram as Amazonas. Né? Não à toa que elas, os gregos vão dizer o seguinte, que elas matam as crianças meninos e só criam as meninas. Que elas violentam os homens, seduzem os homens, transam com eles para engravidar, mas que no final matam os homens. Então, se está construindo uma ideia de que as Amazonas são perigosas. Mulheres vivendo sozinhas são perigosas. Governo de mulheres é perigoso. Os romanos vão acrescentar ainda um elemento nessa narrativa. Eles vão dizer assim, elas são tão miseráveis, desgraçadas, que para usar o arco e flecha elas tiram os seios. Por isso que o nome seria Amazon, sem seios. Na verdade, o nome é grego, não tem nada a ver. Amazonas é do grego, não tem nada a ver com o latino. Só que é uma interpretação do latino. Né? Para deixar ainda as Amazonas com mais características de agressivas e violentas. Né? Uhum. Elas se mutilam. Né? Só que as Amazonas, elas são ressignificadas no quadrinho da Mulher Maravilha. Todas elas são belas, vivem numa ilha separada dos homens, e tudo lá prosperou, sem a presença do desgraçado do ser humano masculino. Né? Então essas Amazonas, né, a gente pensa assim, mas isso é ilusório, né, da ficção, isso, as mulheres precisam dos homens, os homens precisam das mulheres e tal. Mas o que está sendo colocado em xeque são os comportamentos, são as vivências, são as ocupações de cargo. Né? Em 1941, no quadrinho da Mulher Maravilha. Só que aí, se a gente for parar para pensar, essa ideia de mulheres envolvidas em guerra, a Mulher Maravilha é uma guerreira, é uma amazona, Amazonas são guerreiras, a gente vai ter na região lá na África o reino do Daomé, uma quantidade de mulheres que são também escolhidas para serem guerreiras. São chamadas Amazonas do Daomé, as guerreiras do Daomé. Ou então as Arrosi, que a tradução seria mais ou menos como nossas mães, que eram uma tropa de elite feitas por mulheres. Porque essas mulheres poderiam ser, essa tropa de elite feita por mulheres, poderiam ser mais aguerridas,
teriam a ideia de que estão protegendo filhos. Uhum. Né? De novo, nós estamos construindo mecanismos de gênero. Porque essas mulheres são mais guerreiras porque ela protege seus filhos. Quer dizer, uma leoa é mais guerreira que um leão porque protege os filhotes. Então nós já estamos construindo de novo, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas estamos construindo de novo um sentido essencial de comportamento. Né? A primeira Capitã Marvel, todo mundo imagina a Capitã Marvel por causa do filme que saiu agora com a personagem. Mas a primeira Capitã Marvel, chamada Mônica Rambeau, é uma mulher negra. Foi uma personagem do final dos anos 60, início dos 70. E uma das coisas que ela vai questionar no primeiro quadrinho que ela aparece, na primeira história que ela aparece, que ela não tem o título de capitã, ela é tenente, ela vai questionar justamente isso. Por que eu, mulher negra, não estou subindo de patente? E aí, quando ela ganha os poderes de super-heroína, ela muda o nome dela, ela se assume pelo título de Capitã Marvel. Ela dá o título militar de capitã, porque dentro do universo militar, ela não subia de patente com a mesma facilidade que os homens. Né? O quadrinho ainda brinca, diz que ele bota uma alegoria para a gente pensar que não é só uma questão dela ser mulher e negra, mas dela ser especificamente mulher, porque o coronel que não permite ela subir de patente é um homem negro. Então, já estamos falando aí de Lélia Gonzalez, estamos falando aí de interseccionalidade, de camadas diversas de opressão que ocorrem porque o gênero é construído socialmente. Se o gênero é construído socialmente, eu pego as diferenças e transformo ela em desigualdade. Né? Ai, que Mas lindo percebeu isso. que... Essa última frase foi linda. Não, vou voltar a ela depois. Mas você percebeu que eu estou falando de corpo, eu estou falando de representação do corpo e da maneira que a gente constrói o que é masculino e feminino dentro das culturas. Mas hora nenhuma eu falei de sexo. Pois é, não é? Eu não falei de sexo hora nenhuma. Ou melhor, eu não falei de sexo, relações sexuais hora alguma. Eu estou falando aqui exclusivamente de como as bases corporais elas são interpretadas, entendidas, para servir de construção daquilo que a gente chama de masculino e feminino, que não precisa do corpo, vai para além do corpo. Isso. Eu recebi um meme essa semana maravilhoso, que é assim, nossa, se você nasceu menina, se você nasceu menino, a sociedade precisa esconder suas genitálias com roupas, porque as genitálias são coisas assombrosas, mostram que você é menino e menino. Mas aí a gente vai dar uma roupa de uma cor para uma roupa de uma cor para outra, para uma a gente vai dar vestido, para outra a gente vai dar calça, para justamente as pessoas verem que pelas suas roupas elas já estão entendendo qual é a sua genitália, mesmo sem ver sua genitália. Olha como tudo isso é construção social, né? Até porque os escandinavos iriam ficar putos da vida se dissessem para eles, lá no século IV, de que eles não podem usar saia, que saia é coisa de mulher. Com certeza eles iam levantar suas saias e mostrar seus testículos. Né? Então nós teríamos, se a gente fosse confrontar as culturas, diversas dessas situações. Né? Você ia falar alguma coisa, não? Não, mas agora eu quero. Fale. Falar em gênero, é isso mesmo, em gênero. Ideologia de gênero, é bom a gente lembrar que não existe nos estudos das ciências humanas, né? Não existe ideologia de gênero. Foi um termo usado, assim, foi uma sacanagem que fizeram para, como é que pode dizer, sujar tudo que estava sendo construído. E foram os evangélicos que criaram essa história de ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Então, na verdade, se a eu gente fosse pensar nas duas palavras, né, é curioso, porque se a gente fosse pensar nas duas palavras, ideologia. Ideologia é tudo, não existe nada fora de ideologia. Né? Tudo é ideologia. A gente conversando numa live é ideologia, a gente trocando ideias é ideologia. Né? Por exemplo, não existe religião sem ideologia. Toda religião é ideológica. Não tem como você separar uma religião de uma ideologia. Né? E, por exemplo, regimes militares, processos militares. Você não tem como ser militar, ou ser institucional, ou ser de certo condicionante político, sem ideologia. Tudo é ideologia. Né?
É isso, e é engraçado que essa relação político-religiosa tem tudo a ver com isso, né? Assim, eles falam que são contra ideologias, mas são mais ideológicos possíveis, assim, do pior possível. Isso daí é para confundir as pessoas, porque o que eles constroem? A ideia que eles têm é que a ideologia de gênero vai fazer, como o Anderson colocou ali, a ideia de mamadeira de piroca. Olha como é que eles confundem as pessoas e ganham a conversa, porque ela parece que tem lógica. Só na cabeça de meio doidinho, mas parece que tem lógica. Que é a ideia do seguinte: se eu tenho uma mamadeira em forma de pênis, a criança que colocar aquela mamadeira na boca vai virar homossexual. Porque é um negócio quase como Pokémon, né? Você botou a mamadeira de piroca, a pessoa já gosta de pênis, já faz sexo oral em órgãos genitais masculinos. Isso já cria, numa sociedade que não está tendo acesso às informações sobre o que de verdade é gênero, um assombro. Porque a pessoa diz, meu Deus, é isso que estão estudando na faculdade? Querem transformar as pessoas em gays? Quer dizer, isso também já mostra pra gente que temos uma sociedade conservadora que já fez a hierarquia entre os sexos. Que já tem uma sociedade conservadora que já fez a hierarquia entre as vivências sexuais. Então, essa ideia que eles fazem é justamente um engodo, é uma enganação. Então, ideologia de gênero, maneira, vamos pensar agora a ideologia como eles gostam de pensar. Maneira de impor uma ideia. E isso, gênero? Exatamente. E gênero? O que é gênero? A relação desigual entre masculino e feminino. Então, vou lhe dizer uma coisa. Sabe, a única maneira de existir ideologia de gênero que poderia existir, ela se chama machismo. Porque é uma ideologia patriarcal, feita por homens, militares e religiosos, sobre a desigualdade entre homens e mulheres, que precisa o homem estar em cima e a mulher estar embaixo. Então, a ideologia de gênero se chama machismo. A única maneira de a gente combater a ideologia de gênero é através do movimento feminista. Pois é, que inclusive, né, veio, né, com tudo para várias mudanças e que abriu assim, a categoria do humano, né? Assim, as mulheres são incríveis mesmo. Porque nos anos 60, as mulheres, as trans, quem mais, gente? Esqueci. Que teve um movimento GLBTT. Você viu isso? Que era trans? Sim. Então, tudo isso é construído. A gente tem uma construção desses movimentos sociais, né? Começa com GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Só que aí, se a gente for parar para pensar, olha que uma coisa de gênero, tá pegando até nessa sigla, gay, lésbica, simpatizantes. Eu tenho uma categoria primeiro, primordial, que é masculina, gay, depois secundária, lésbica, e terciária, um conjunto de qualquer outra coisa que se encaixa, simpatizante. Né? E aí viram que essa categoria já estava, ela já era problemática. Então, essas definições, nossa, mas toda hora inventam uma letra nova, esqueçam as letras. O que tem que ser entendido, na verdade, é que essas camadas, elas já mostram a desigualdade. Então, LGBTQI+, ou LGBT, já mostra que tem uma inversão dessas potencialidades. Começa com L, de lésbica, né, gay. E já que a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando, na verdade, de identidades de vivências sexuais, né? A Jane Miller, que é uma amiga que tem um crush, amo de paixão, ela até comentou numa live dela, ela fez uma live sobre transexualidade, né? Ela não é cis, mas eu vou explicar o que é isso, né? Ela falou que é um incômodo que se tem no termo orientação sexual. É um termo que geralmente eu prefiro usar, porque a orientação sexual, se a gente pensar a orientação como ordem, orientar qual sexo você vai seguir, realmente esse termo é equivocado, ele é estranho. Mas se a gente pensar a orientação como se fosse o sopro, para onde a bandeira está balançando, para onde a biruta vai quando o vento sopra, né, o sentido do vento, para onde a pipa é levada pelo vento, qual a orientação do vento através da pipa, né, eu vou estar entendendo que aí tem um condicionante dessas relações, que ele não é mais um condicionante nem do corpo, nem do gênero. Ele é um condicionante de quem eu me interesso. Não é pelo que eu sou meramente, é quem eu me interesso e que relação entre quem eu me interesso, ou seja, quem eu tenho atração, quem eu tenho um desejo, né? E isso pode dizer sobre mim. Tá puxando o assunto agora. Tá puxando ou tá puxado? Né? Então, o que nós estamos falando, primeiro agora, é de sexualidade enquanto prática, né? Enquanto vivência sexual. Nós temos, basicamente, mas não
totalitária, duas maneiras de viver nossa sexualidade, e essa quarentena nos fez lembrar dessas duas maneiras. A primeira maneira que nós vivemos a sexualidade se chama autoerotismo. A maioria das pessoas conhece pelo nome de masturbação. Autoerotismo é você ter qualquer experiência prazerosa, erótica, através da sua singularidade. Você não precisa do outro. Você não precisa do outro para estar em um ato de prazer. E a outra é socioerotismo, que o nome já está dizendo tudo. É uma relação que eu tenho erótica com o outro. Essa relação erótica com o outro, se a gente pega na história da humanidade, a gente vai ver que ela não é determinada na sua antiguidade. Na pré-história, não tem uma determinação. Na antiguidade, não tem uma determinação. O que se tem é que as pessoas querem prazer e têm prazer com a outra pessoa. Seja a outra pessoa quem for. Para o bem e para o mal. Né? Seja uma relação consentida, violenta, seja uma relação com criança. Ou seja, o que a gente está contando aqui não é que a gente está fazendo apologias à pedofilia ou coisa parecida. Mas o que está sendo dito é que essa relação sexual, ela anteriormente, ela não tem definição. Essa definição precisa ser construída pela representação humana, pela maneira da gente pensar a realidade. Quando a gente diz que a gente é contra o abuso de crianças, o que a gente está querendo dizer, você como psicóloga, eu como historiador vou dizer, por conta das histórias todas de violência que essas crianças sofreram através de abusos, papapá. E você vai dizer porque a criança, por esse processo psicológico de transformação da sua psique, uma interrupção do contínuo expectativa que se tem, pode causar problemas para essa criança. Então, uma criança que sofre abuso tem problemas. Como é que a gente combate isso? Através da educação sexual. O que é educação sexual? É mostrar para as pessoas que essas relações, elas são construídas, e se elas são construídas, nós temos que privar pelo melhor para todas as pessoas. Né? Então, contrário ao que a gente vê muita gente conversar, dialogar de que ideologia de gênero, os gays são a favor da pedofilia. Não há relação entre gay e pedofilia. Essa relação, ela é muito mais inventada. Na verdade, se a gente for parar para pensar, qualquer estatística de violência contra a criança, a gente vai ver que as violências contra as crianças são muito mais heteronormativas, feitas por indivíduos membros do ciclo familiar, né? Exato. E numa desigualdade de relações entre adulto e criança. Então nós estamos falando de novo de que o espaço em que essas violências mais acontecem justamente ao contrário a isso. Né? Jéssica está me dando sinais sobre o tempo, mas eu acho que essa live aqui a gente pode, quando ela chegar no tempo, a gente pode parar e continuar fazendo uma segunda parte, né? Hoje mesmo, sem precisar. Sim. No caso, a gente daria duas na mesma noite. Vamos dar duas numa noite só. Vamos dar duas. Combinado. Só o tempo então, de essa orientação sexual. Tá? Só Pronto, o tempo de salvar. Pronto, combinado. Fazendo no seu, né? Fazendo no seu justamente porque salva no seu. O Instagram tá zangado comigo. Então, eu falei de corpo. Quando eu falei de corpo, eu falei de processo biológico. Quando eu falei de gênero, eu falei de processo sociocultural. Isso. E agora eu estou falando de orientação sexual, que é um outro processo. Qual é esse outro processo de orientação sexual? É um processo chamado processo psicológico. Aí é mais a sua área, onde você vereda, muito mais do que eu, porque é o processo justamente onde a construção mental do prazer, do desejo, ele vai ser exercitado e construído. Né? E aí, quem sou eu para falar na frente de Eugênia do quanto que nós construímos nossos processos psicológicos? A psicologia humana é mais inventada pela mente humana do que fruto de uma biologização. Nós não temos o raciocínio, o pensamento, a fantasia, a construção da filosofia, a religiosidade, a hierarquia militar, o conceito de guerra e paz. Isso não é dado para a gente pela biologia. O corpo não nos dá isso. O corpo, na verdade, nos dá um HD vazio que a gente vai preencher de aplicativos. E esses aplicativos são inseridos na nossa cabeça à medida que a gente faz esses processos cognitivos de valor do que a gente tem de desejo, como a gente expressa nosso comportamento, os processos afetivos, nossas emoções. Então a gente vai ver que essas vivências, elas permitem cada vez mais, desde a sua origem, uma pluralidade de sexualidade. E não a heteronormatividade.
Inclusive, a heteronormatividade é mais inventada do que todas as outras. Porque ela precisa de condicionantes políticos, ideológicos, religiosos, para se manter. Isso. E não de um debate aberto e franco sobre essa vivência. Então, vamos pensar alguns heróis que passaram por esse processo. Primeiro, Estrela Polar, que casou, acho que em 2013 agora. A Marvel resolveu casar o personagem. E numa espécie de batalha industrial, a rival da Marvel, a DC Comics, pegou um personagem dela que ele estava esquecido, que é um Lanterna Verde Alan Scott, não o Lanterna Verde que a gente conhece, esqueci o nome do homem agora, mas um Lanterna Verde da década de 40, que estava lá esquecido, ninguém nem lembrava do cara. E aí, já que a empresa resolveu casar um personagem gay, né, essa outra empresa pensou, vamos agora colocar um personagem polêmico, a gente vai dizer que o Lanterna Verde é gay. E aí, olha como o empresariado é descarado, né? O Lanterna Verde é gay. Todo mundo pensa logo nos outros todos Lanterna Verde. E aí eles vão dizer, não, é o Alan Scott, é aquele Lanterna Verde da década de 40 que a gente nem usava mais nos quadrinhos. Ou seja, a gente não está mexendo com os brios do Lanterna Verde principal, nem com os brios do Lanterna Verde, o John Stewart, o negro, nem com outro Lanterna. A gente está, na verdade, usando um produto que estava na gaveta guardado para a gente transformar ele em pink money. O que é pink money? Ganhar dinheiro em cima dos movimentos ativistas, né? Isso tudo que eu estou dizendo, que é curioso em ter isso nos quadrinhos, são quadrinhos recentes. E alguém diria assim, nossa, os quadrinhos agora estão mexendo com essas questões, né? Na verdade, não. A gente já teve, por exemplo, na década de 70, uma ressignificação da masculinidade, da ultramasculinidade do Batman. Lembra do Neil Adams, do Dennis O'Neil, que a gente comentou da outra vez, na outra live? Sim, que sim. morreu recentemente e tal. Sim. O Dennis O'Neil, ele foi escolhido pela empresa para refazer o Batman machão. Por que refazer o Batman machão? O Batman estava afeminado? Tava. Na década de 60, quem viu a live do Batman que eu fiz com o Carlos Barros, que o Instagram não salvou, eu falei da década de 60. Em 1966, o Batman estava muito afeminado, o comportamento dele, os trejeitos deles mais afeminado, por conta da série de televisão de 1966, que era Dúbia. Fora de todo o processo que teve de perseguição ao personagem na década de 50, né? Que fez a indústria pensar o contrário. Tipo, se as pessoas estão mais curiosas se o Batman é ou não gay, vamos deixar elas na dúvida. E vamos criar histórias que pode ser que ele seja gay, pode ser que ele não seja gay. O mais curioso é que, olha como a gente pensa a relação. Eu estou falando agora, o tempo todo, de como as pessoas se relacionam sexualmente, né? Seja Sim. eu me relacionando com uma mulher, aí eu estou entendido dentro da minha sociedade como hétero, seja eu me relacionando como um homem, e aí eu estou entendido dentro da minha sociedade como homossexual. Hora nenhuma, isso está dizendo como eu me comporto. A roupa que eu uso, se eu uso gloss ou não, se eu pinto cabelo ou não, se eu visto rosa ou não. Isso não define a escolha que eu tenho de sexualidade, né? Eu posso ser um personagem ultramasculino, eu posso ser uma pessoa ultramasculina e me relacionar com outro homem ultramasculino. Eu não preciso construir... Aí, o que acontece é que o preconceito constrói a ideia de que há uma necessidade de que se tenha a mulher na relação, ou o homem na relação quando é a relação lésbica, né? Tudo isso parte do pressuposto de que existe uma norma. Qual é a norma? Homem e mulher. É uma norma hétero. E que ela precisa ser absorvida pela homoafetividade. O que não é necessariamente uma verdade. Ou melhor, não é uma verdade, né? As vivências sexuais independem do fenótipo, do arquétipo, do comportamental, né? Então você pode ter... O Anderson está falando do Shun, que é um cavaleiro do Zodíaco, que era afeminado, vestia rosa, a sua armadura era de uma personagem da mitologia grega feminina, né? Era a Andrômeda, que foi amarrada ou acorrentada numa pedra para servir de sacrifício para um monstro, e aí Teseu ou Perseu, eu sempre esqueço o nome do herói grego, vai salvá-la. Tudo isso a gente está falando de gênero e sexualidade. É o herói masculino, é a mulher sendo sacrificada, o sacrifício tem que ser uma mulher. Então, tudo isso a gente está falando de sexualidade. Quando essas questões vieram a público, tipo, vamos casar o Lanterna Verde, ou vamos casar o Estrela Polar, Lanterna Verde se tornou gay.
O que é que as pessoas pensaram? Nossa, que engraçado, agora os heróis têm gays nos heróis. E aí, a Rede Globo, através de um programa, que é aquele programa fantástico que passa nos domingos, fez uma matéria sobre os personagens serem gays. Olhe como as pessoas pensam que é a relação homoerótica, homoafetiva, homossexual. A matéria no Fantástico começa com a banda Village People cantando a IMCA. IMCA, que é um hino para os movimentos gays da década de 70, óbvio, mas que não é necessariamente uma música que todo gay gosta. Você não pode chegar para qualquer homem homossexual e perguntar: nossa, se veste de rosa, usa salto alto e gosta da Beyoncé? Que ele pode dizer: não, eu gosto do Iron Maiden. Isso. E ainda assim ele continua se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Isso. E aí a televisão resolveu fazer uma coisa ainda mais gafe de todas. Chamou um desenhista, que é o Rafael Grampar, me desculpe ele se depois ele ver essa live, para o Rafael Grampar fazer um desenho de um super-herói gay. O que é que o Rafael faz? Né? Ele desenha uma drag queen com capa. É um negócio espalhafatoso, cheio de penas, colorido, meia calça, calcinha enfiada e salto alto. Isso não é orientação sexual. Isso é comportamento, representação de sexualidade. Isso é uma outra categoria que vai estar muito mais atrelada a gênero do que a sexo. Porque, imagine uma situação. Zezinho, muito ignorante, se apaixona por Amanda, que não tenha nenhuma Amanda, que achando que eu estou usando ela, e que, em um dado momento, ele descobre que antes dos 16 anos, Amanda era Amando. E aí ele não quer mais amar Amanda, porque Amanda era Amando, e Amando do Satanás, ele resolve botar na cabeça de que Amanda deixou de ser Amanda. Né? A confusão é construída porque na cabeça desse indivíduo, mesmo ele tendo amado Amanda, e Amanda amada por ele ser uma mulher, passando por todo o processo de construção do corpo para ser uma mulher, esse indivíduo está questionando se ele ainda é hétero ou homo. Primeiro que ele já fez uma hierarquia, de que um é melhor que o outro. Hétero é melhor que homo. Homo é sujo, é feio, é inferior. Ele é menos homem por ser homo. Né? Já está construído dessa maneira. E a outra é a ideia... mudar cavaleiro de sexo. E existe ainda outra ideia de que... Imagine se fosse o contrário. Se fosse um super-herói que, na hora de se transformar, é um cara, ele tira a espada e vai cair, né? Vai. Vai cair? Tem 2 minutinhos. Então, gente, a gente volta, né? Volta. Caso encerre aqui, calma. A gente vai tomar uma água de 5 minutos, caso encerre. E é o tempo até que vocês chamam mais gente para participar, porque eu ainda vou terminar esse quesito. Mas voltemos. Quando essa confusão está estabelecida dentro da cabeça do indivíduo, ele está, na verdade, confundindo todas as questões. Ele está confundindo gênero com sexualidade, isso, com vivência de sexo, com comportamento. Né? Primeiro que Amanda, se ela fez a transição, ela é Amanda. Né? E independe se você está procurando saber se ela mantém ou não sua genitália, ela é Amanda. Porque os signos que lhe fizeram se encantar por Amanda são os signos femininos. Logo, o que caracteriza o interesse que você tem no outro são esses signos femininos. Logo, você é hétero. Né? Mas Amanda era Amando. Amanda era Amando, mas não é mais. Assim como Amanda já foi criança. E você não está transando com a Amanda de 40 anos pensando que Amanda já teve 4 e pensando na beirada da cama, será que eu sou pedófilo ou não? Amanda já teve 4 anos de idade. Se você não está pensando a relação da essência e do tempo na construção do que é Amanda, na sua transição de corpo, por que diabos para você é tão importante Amanda ter sido amando ou não ter sido amando? Para você amar Amanda. Então, na verdade, tudo isso faz parte da construção que nós temos de desigualdade com essas relações de gênero e sexualidade. O que vai definir o indivíduo odiar ou não Amanda ou descobrir que Amanda era Amando, na verdade,
fazem. Lituanos e letões fazem, passamos, vamos amar. Os alemães em Berlim Fazem. e também lá em Bonn, em Bombaim. Os hindus acham bom. Com muitos gays Fazem. passamos, vamos amar. Ei, voltamos. Tava passando batom, não foi? Tava me embelezando. Então eu vou retocar o meu também, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa. Eu sempre tenho mais trabalho com a parte de cima do que a de baixo. A de baixo é mais fácil, tá? Mas a parte de cima vai dar mais trabalho. Aí eu passo um pouquinho na de cima, tá? E depois eu junto, ó. Pra fazer a impressão da de baixo na de cima. Tá vendo? Perfeito. Não é? Claro que o meu não é batom, o meu é uma pilha, porque eu sou um Android, né? Eu pensei que você fosse um deus. Como assim, Android? Todo dia você me surpreende. Eu sou o que eu quiser, o dia que eu quiser. É engraçado que uma vez, Eugênia, eu fui num evento de história, foi um evento de história, foi lá em Santo Antônio de Jesus, com uma mesa sobre gênero e sexualidade. E aí, antes da minha fala, duas pesquisadoras chegaram até a ter uma espécie de conflito entre elas, né? Porque entrou um conceito que elas estavam chamando, usando, óbvio, o conceito, que é um conceito que hoje causa problema para um monte de gente, que é o conceito de lugar de fala, né? E aí, uma dizendo que, nossa, não tem um lugar de fala para falar, a outra dizendo, porque o lugar de fala de tal categoria, elas tinham as camadas de categoria e usando o termo lugar de fala, né? Para definir muito mais o silenciamento do que o próprio lugar de fala, né? Porque, na verdade, lugar de fala é... Um dia, eu vou fazer uma live um dia só de lugar de fala para causar ainda mais alvoroço, né? Mas, geralmente, a gente entende o lugar de fala como um não silenciamento, quer dizer, você deixar o outro ter voz, né? É óbvio que no estudo de psicopatia, a psicóloga, o psiquiatra, o psicólogo ainda são os que precisam construir o dizer sobre aquilo. Quando eu digo lugar de fala, eu estou dizendo que o paciente, a pessoa que sofre do transtorno, ela precisa também ter a voz dela ouvida, a opinião dela, né? E aí, quando a gente usa o lugar de fala, é justamente para dizer que aquele outro que você está tratando, você não pode mais tratar ele como objeto, você tem que tratar ele como sujeito, né? E para nós, historiadores, isso é muito válido. A gente tem que tratar as nossas relações, as nossas pesquisas, não como objeto, mas como sujeito. Né? Um etnólogo, um antropólogo que vai até uma aldeia, estuda os indígenas, volta e diz assim, porque eu acho que Índia é isso, 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 ele está tratando como objeto. Se em um dado momento ele diz, eles me trouxeram tal informação, aprendi a língua para poder entender deles tais dados e informações, eu estou tratando o outro como sujeito. Então, o lugar de fala não é de quem é a voz, mas de onde vem o seu discurso. De onde vem o seu discurso? É do outro tratado como objeto, ou seja, o discurso é só seu, ou o seu discurso comunga, dialoga com o outro. Quer dizer, é uma teoria, é um conceito de não silenciamento. Né? Mas, às vezes, as pessoas usam para silenciamento. Aí era um evento feminista, era um simpósio, uma mesa feminista, e eu estava lá, esse marmanjo branco, heterossexual, né? E aí, as meninas já estavam brigando por essa questão do lugar de fala, e era a minha vez de falar. Eu já comecei a cabeça de vai dar merda, porque agora que eu sou o que vai romper com tudo isso que estou dizendo. Só que meu trabalho era sobre corpo, era sobre androides e corpo. Tem uma autora chamada Donna Haraway, que ela lançou na década de 80 um texto chamado Manifesto Ciborgue, em que ela fala que a tecnologia está aí para mudar o corpo e que uma hora a gente vai ter que mudar o corpo, inclusive para além do gênero. E para além do gênero, para além do binário de gênero. Né? Até porque ela diz isso no texto dela, e outros pensadores sobre a questão do corpo falam sobre isso,
de que a gente precisa mudar o nosso corpo, alterar o nosso corpo, para nos dar humanamente, sociologicamente, humanamente, um lugar de vivência. Então, alguém que não tem a perna, a gente não pode dizer, ó, que pena, a natureza decidiu isso por você e você não pode ter uma perna mecânica. Não, a gente vai dar uma perna mecânica. A gente vai possibilitar aquela pessoa, inclusive de escolher se ela quer ou não a perna mecânica. Porque a pessoa pode dizer, não, não quero. Não quero a perna mecânica. Né? Alguém pode pegar Covid e ficar em casa e dizer, olha, eu decidi esperar. e dessa para melhor. Ou usar o aparelho de respiração. Então, a ciência vem para possibilitar a gente a escolha. Né? E aí a gente fazer a escolha contra o outro é sempre um estado de opressão. Né? Então, vamos voltar ao que eu estava falando, eu não me lembro. Alguém pediu para você repetir o nome da autora. É Donna Haraway. Com H, Haraway, e Y no final. A Donna Haraway. Eu recomendo que quando for ler, até me procura depois, porque eu tenho 3 amigas, né? A Lea, que está escrevendo um livro agora sobre pornografia feminista, está organizando o livro, ainda está em aberta a seleção. Quem trabalhar com o tema, procura ela. Né? E a Sabrina Guerra, que é outra também, outra maravilhosa, com quem eu debato essas questões, principalmente relacionadas a gênero, sexualidade, feminismo. Né? Uhum. E nós 3 ficamos assim, toda vez que a gente se fala, e que a gente fala dessa autora, né, o pessoal acha a Judith Butler complicada. O pessoal acha Foucault complicado. Vocês precisam ver a Donna Haraway. A Donna Haraway você tem que ler de novo para saber se ela está usando de metáfora ou se ela está falando realmente daquilo que ela está falando. Então, você lê ela assim, dizendo, caramba, e agora? Então, quem for ler Donna Haraway, eu recomendo que, respira fundo, mas venha divertido nessa, que é uma boa. Né? Mas eu estava falando dos personagens homoeróticos. Você ia falar alguma coisa, me interrompeu. Isso. Ia falar uma coisinha só. Fala. Essa relação da ciência, não é, Sávio? Do poder, do poder da ciência, do lugar do poderoso, do lugar de fala da ciência, né? Como isso também foi prejudicial dentro dessas relações humanas, né? Por exemplo, como a psiquiatria e psicologia massacraram o homossexual dentro do livro de doenças e classificação de doenças, né? Assim, o DSM, por exemplo, que só foi tirado que a homossexualidade, na verdade, era escrito homossexualismo, né? Era doença em 1973. Deixou de ser exatamente uma doença. Mas, nas próximas edições, até o DSM-4, ainda tinha a relação de que existia um probleminha ali dentro daquela sexualidade da pessoa. Ou relacionado ao sofrimento que trazia a sexualidade, mas ainda tinha uma pinceladazinha de algo que precisava de uma atenção, de uma visão diferente de um psiquiatra, né, um olhar médico. E isso hoje, a gente acha que avançou e realmente saiu, hoje não tem mais relação nenhuma de adoecimento em relação ao sexo, mas a todo momento esse discurso precisa ser combatido, porque principalmente dentro dos centros religiosos e mesmo psicólogos dentro desses lugares, eles querem impor a relação de cura, né, de tratamento, quando não existe tratamento para que não é doença. Então a gente precisa também de vez em quando dar um tapa na ciência, né? Peraí. Na verdade, o que acontece é que às vezes eles usam a quantidade de carga de sofrimento. Vamos pensar nesse. Você que é da área, você queria me corrija, por favor. Mas as pessoas estão pensando na carga de sofrimento que essas pessoas que têm uma sexualidade dissidente, o que eu estou chamando de sexualidade dissidente? A sexualidade que vai em desacordo, não é nem com a ciência, não é nem com o conhecimento e não é nem com a ética, mas a sexualidade que vai em desacordo com essa moral conservadora, né? E é engraçado que é um conservadora tão curioso, porque assim, é um conservadora do século XIX para cá, porque essas coisas já eram anteriores ao século XIX e muito presentes e às vezes permitidas em outras culturas, né? Antes da chegada dos portugueses aqui, a categoria dos índios, os índios tinham uma categoria para
as pessoas que nasceram em corpo masculino e a alma é feminina, ou em corpo feminino que a alma é masculina. Era uma categoria que os próprios, algumas culturas nativas já tinham determinada, né? Então, na verdade, quando a gente pensa essa tradição, a gente está pensando do século XIX para cá. Quando a gente pensa a norma, a gente está pensando do século XVI, XVII para cá, né? Mas, ó, fala do desenho. Da She-Ra, do Steve Universe, da próxima live. Olha, já estão pedindo a próxima live com animação aí. Inclusive essa é minha filha. Ah, é sua filha? É. Eu não tinha visto ainda na live. Mas, enfim, então, quando a gente está falando isso, e a gente está falando desses transtornos, o que é usado é o quanto de carga de sofrimento que essas pessoas têm. Mas o curioso é que essas pessoas não têm a carga de sofrimento por causa das suas sexualidades. Essas pessoas têm uma carga de sofrimento por causa da sociedade que lhe proíbe, lhe sabota, lhe persegue, lhe violenta. Então, na verdade, quem tem que ser tratado quando alguém tem essa condição é a sociedade e não a pessoa. Então, a pessoa não está doente, é a sociedade que está adoecida. Né? Então, toda vez que tiver cura gay, eu acho que é melhor a gente ter uma cura social, né, contra o preconceito, curar a sociedade do preconceito, da transfobia, da homofobia, dessas coisas todas. A ficção... Sim, diga. Não, é engraçado porque assim, a gente acha que é algo tão distante, né? Assim, nossa, mas hoje está melhor, não sei o quê. Mas quando a gente imagina, por exemplo, a relação com a masturbação, até hoje, né, dentro das igrejas, fala-se que é algo proibido, é algo que não deve acontecer. Quando a gente está falando sobre a apropriação do próprio corpo, algo que você faz, inclusive, na sua intimidade. Então, assim, olha como atravessam violentamente as relações com o próprio corpo. Então, foi isso que eu quis dizer. Que não é uma proibição só com o corpo do outro em relação à homossexualidade. Dentro da heterossexualidade, tu também tem essas proibições morais, entre aspas, e que é assim, incrível porque tá dentro da sua intimidade e muita gente acha que realmente é errado você tocar no próprio corpo e ter um próprio orgasmo. Que coisa estranha, né? Não, e o curioso que é o seguinte, geralmente essas instituições, por isso que elas são mais próximas de ideologia do que as outras, essas instituições dizem o seguinte, olha, gente, é o seguinte, eu acabei de fundar aqui o savionismo, e no savionismo todo mundo tem que fazer ousadia com todo mundo. Eu estou dizendo dentro do savionismo, não é isso? Dentro do savionismo faz. Se você está na rua, não faz porque senão é crime, né? Se você tem uma criança, não faz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que eu já criei uma estrutura que eu quero impor para o resto da sociedade. O grande malefício dessa... Porque alguém pode ficar virgem até os 30 anos esperando se casar, achar o príncipe encantado? Pode, é legítimo. Pode. Se aquela pessoa tem aquilo como uma meta de felicidade, faz aquilo, ótimo. Se a pessoa quer fazer sexo apenas para procriar, tudo bem, você pode, é sua escolha isso. O que não pode é você impor isso aos outros. Né? E aí é óbvio que toda vez que isso é feito com os discursos mais imprecisos que existem, relacionando a homossexualidade, tratando como homossexualismo como doença, ainda relacionando com pedofilia, né? E por aí vai. Então, há várias maneiras da sociedade, inclusive, tentar consertar isso. Vamos pensar nos próprios quadrinhos. Né? O Batman foi acusado em 1945 de ter relações homoeróticas com Robin. Até 1945, eu procurei, as revistas, no máximo, dão a entender uma dubiedade. Sabe aquela coisa que você não dá certeza de que é aquilo, mas também você não dá certeza que poderia não ser. Né? Por exemplo, o Batman está com o Robin fazendo aquela coisa para se bronzear, bronzeamento artificial. Os dois de toalhinha fazendo bronzeamento artificial com uma pessoa, um profissional daquilo, numa área. Se a gente for parar para pensar em 1945, era muito comum que ricos fizessem isso. Né? Principalmente os ricos em si, juntam os três caras ali, estão bebendo. Pega qualquer filme que você tem sobre o período da década de 20, 30,
você vai ver essas coisas. O problema todo é o seguinte, aquilo deixa dubiedade. Eles são homoeróticos ou não são? Né? 2 caras dentro de uma sauna. Pode ser só 2 caras dentro de uma sauna, como pode ser uma relação escondida, né, sigilosa, homoerótica. Em 45, eles foram acusados por um psiquiatra chamado Frederic Werth. A partir de 45, as revistas começaram a aumentar a quantidade de dubiedade nas narrativas. Você nunca sabia se era sim ou não, mas está ali. Por que a dubiedade? A dubiedade, primeiro, não assume que o personagem é gay, nunca. Né? Porque estamos falando de uma sociedade sexista e homofóbica. Né? Mas deixa subentendido porque faz com que o público compre para ficar curioso. Né? Em 66 sai a série de TV, em que tem esse jogo de dubiedade, é da estrutura narrativa do período, né? a chamada série camp e tal, não sei o quê. E aí o Batman precisa, né, tanto na série quanto no quadrinho, ganhar uma espécie de plataforma feminina para dizer, olha, ele não é tão gay assim. E aí é inventada a Batwoman, né? Que é uma personagem que se apaixona pelo Batman, resolve combater o crime só para tentar casar com o Batman. Né? Ela usa um batom laser, ela tem um pó de blush que faz nuvem de fumaça e tal. E aí, essa personagem é esquecida na década de 70, 80. Na década de 80, o Batman volta a ser um machão, não há necessidade de uma Batwoman, então joga essa personagem de produto para escanteio. O personagem é deixado de escanteio, ninguém usa mais o personagem, até que em 2010, agora, 2000 e tanto, resolvem trazer a personagem de volta. Só que aí os autores da personagem disseram assim, essa personagem era o quê? Ela era um instrumento sexual para condicionar uma ideia de heteronormatividade no Batman. Vocês vão trazer ela de volta agora para quê? A gente vai trazer ela de volta agora para o contrário. Agora essa personagem ela vai ser trazida lésbica. Ela é alguém que não tem nenhuma paixão pelo Batman. Né? Ela combate o crime, mas ela é apaixonada por uma policial. Inclusive, ela é apaixonada por uma policial com quem ela vai se casar. Quer dizer, eu estou tratando agora uma outra relação de normalização da diversidade e não de desigualização da diferença. Gostou do jogo de palavras? Porque a gente tem sempre uma ideia, e aí, como eu estava falando do Rafael Grampar ter feito aquela figura... a figura feminina foi sustentada para sustentar a figura masculina. Né? Geralmente, isso acontece com muita gente. Eu também achei linda essa personagem. Né? A Batwoman. A Batwoman é maravilhosa. Né? Infelizmente, quando ela estava no ápice da sua narrativa, para casar com uma policial, com tudo direitinho, os autores pediram demissão porque o editor da época proibiu que 2 mulheres se casassem. Com o argumento de que não ia deixar 2 sapatonas se casarem. Os autores originais abandonaram a série e a série hoje está bem fraquinha. Não toca no assunto. É como se a sexualidade dela nem existisse mais. Né? Quando era um tema de drama dela, porque ela tinha que explicar para outra mulher porque ela estava parecendo toda roxa. Né? Mas aí nós temos outros personagens que têm uma vivência sexual que não necessariamente precisam ser espalhafatosas. Tem um casal de personagens chamado Meia-Noite e Apolo. Meia-Noite é de uma outra editora, mas Meia-Noite é uma versão do Batman. É um cara que se veste de preto, ultra violento, tal, não sei o quê, nanana. E Apolo é um super-herói que vem de outro mundo, aquele com capa, roupa colada, colorida, tal. E eles dois têm uma relação homoerótica, homoafetiva, homossexual. Por que eu estou repetindo homoerótica, homoafetiva, homossexual? Para muitas pessoas, homoafetiva é uma higienização da homossexualidade. Né? O termo parece higienizar. Eles não fazem uma relação homossexual, eles são homoafetivos. É quase uma maneira branda de tratar do tema, mas é um tema, é uma relação homossexual. Né? E homoerótica, como eu falei, por causa daquela relação que a gente tem de dividir a sexualidade entre autoerótica, socioerótica. Dentro da socioerótica tem a heteroerótica, a homoerótica, a bierótica, né? E a aerótica. As pessoas podem escolher não ter relações sexuais, não ter uma vivência com sexo. Isso ser tão normal quanto ter a relação com sexo. Né? Então, a gente precisa, na verdade, é engraçado que a gente está vivendo num tempo agora de pandemia, da ideia de novo normal. A gente precisa voltar aos antigos normais, em que as diferenças fazem parte dessa normalidade. Mas aí a gente vai agora para uma outra categoria. Eu falei de corpo, que é um processo biológico, né? E que a gente viu que é imperfeito, que ele apresenta quando é representado nos quadrinhos. Né? A gente falou de gênero,
que é um processo sociocultural que vai modificar a partir de que história em quadrinhos você está lendo, de que época você está lendo, de qual autor ou autora está escrevendo. Que é um processo sociocultural, nós passamos pela orientação sexual, né? Que é um processo, na verdade, agora psicológico, de como construir a sua relação de desejo e afetividade com o outro. E aí vimos quadrinhos que também tratam desse tema. E agora vamos para um outro, que é curiosamente interessante, mas ao mesmo tempo é o que mistura e condiciona todas essas identidades que a gente viu. Identidade. Toda vez que a gente está falando de sexo, gênero, orientação, desejo, vivência de sexualidade, comportamento, nós estamos falando de identidade. E a identidade não é dada pela natureza. Não existe identidade natural. Quando você tem seu cachorrinho, seu gatinho, e você tem mais de um animal, e você diz, nossa, a minha cadela tal, ela é extrovertida. Já a minha cadela tal, ela é raivosa, quietinha no canto dela. A minha terceira cadela é amorosa, carinhosa. Você está dando identidades através de ressignificâncias do comportamento. Nenhum cachorro é todo igual, porque ele socializa as suas relações. Por isso que os animais, no meio da natureza, eles têm mais proximidades entre si do que no meio das relações humanas. Porque nós damos características identitárias, não só para os animais, como para as coisas. Nossa, Eugênia, eu vou fazer o texto para a live naquele computador ali, que está naquela sala, porque esse notebook que eu tenho aqui, ele é temperamental. Eu estou dando identidade para as coisas. E a nossa sexualidade é toda construída em prol da ideia de identidade. E os quadrinhos são fruto da identidade. A ficção em si é um construto identitário. Se você for ver ficção científica em 1930, ficção científica em 1980 e ficção científica hoje, por mais que você aparentemente trate do mesmo tema, você vai usar identidades e questionamentos diferentes para cada um deles. Basta você assistir o filme Metrópolis, depois você assistir Cidade das Sombras e depois você assistir Matrix. 3 filmes que aparentemente falariam da mesma coisa, 3 filmes falando de maneiras bem diferentes das relações humanas, né? Então, quando a gente está falando de quadrinhos, está falando da mesma coisa. Um quadrinho da década de 40 é diferente do quadrinho de hoje em dia. E essas sexualidades, essas vivências, elas também vão se transformar à medida que elas são frutos, reflexos da nossa sociedade. Se você tem uma sociedade mais igualitária, que respeita as pessoas pelas suas escolhas de vivências, de amores e de afetos, você tem uma produção ficcional com uma pluralidade de amores e afetos. Se você tem uma sociedade ortodoxa, impositiva, que tem a heteronormatividade como a regra imposta, como a ideologia de gênero, você tem uma produção ficcional limitada àquilo. Então, hoje nós temos a diversidade se mostrando cada vez mais, não apenas como algo irrefreável, né? Não temos mais como voltar às antigas maneiras de controle, porque a maneira que nós vivemos, inclusive nossas psicologias individuais, mudou muito, né? Minha área, sua área, a gente não pode já pensar um historiador ou uma psicóloga no século XIX ou início do século XX. Nós trataríamos eles como dentro dos seus devidos espaços temporais, né? Então hoje nós já temos isso. Nós temos a sexualidade, ou sexualidades, ela vai ser todo um processo de construção das nossas identidades. Então eu vou ter quem eu sou a partir da relação de identidade que eu tenho com o meu sexo, essa relação do sexo com o meu gênero, essa relação do gênero com minha orientação sexual e essa orientação com meus comportamentos que eu vou chamar de sexualidades. Então isso vai definir quem eu sou a partir de diversos prismas de categoria. E que todos eles me fazem diferente, mas que não dão possibilidade de eu ser desigual. Alguém que, um soldado habilidoso, que atira com um sniper, usa faca, sabe jogar bomba, o escambau A4. Ele não é menos soldado por ser gay, ou por ter nascido menina e ter passado por um processo de transgeneridade, transexualidade. Então, na verdade, a sexualidade vai mostrar que, como tudo é construído, ai, meu Deus, aí vem aquele povo, né? Ai, meu Deus, ele disse que tudo é construído, quer dizer que não tem nada dado.
o que está dado precisa passar pelo filtro da representação para você construir em cima dele, né? Nosso Isso. corpo é dado, mas a compreensão que a gente faz do uso dele é construído. Ah, mas aí tem que levar pela essência do corpo. Então, quando você tiver câncer, não faça quimioterapia. Quando você tiver uma dor de dente, morra de dor, mas não pode ter uma obturação, porque todos esses processos inteligíveis são de alteração e modificação do corpo para a sua saúde física e mental. E se é para a sua saúde física e mental, respeite a saúde física e mental do outro. O nome disso é alteridade. Ou, como alguns, sei lá, digamos que eu sou um religioso cristão, que eu sigo a palavra de Cristo, o nome disso é amor ágape. Se você ama o outro, você não condena a sua saúde mental e nem a sua saúde física. Você não condena o outro. Dar o pão, multiplicar peixes, é impedir que o outro sofra fisicamente. Sofra pelo físico. Então você não pode impor ao outro determinismos biológicos, físicos, anatômicos e depois se dizer cristão. Dá não, viu, nego? Dá não. Ou você é cristão, ou você é ou não é cristão. Ou você é cristão e respeita os outros, ou você não é cristão e não respeita os outros. Eu estou falando isso porque nós vivemos numa sociedade, né, claro, regida pelo judaico-cristianismo. Mas nós vamos ter essas construções de identidade, inclusive em uma categoria que pouco é falada, que é a categoria da própria masculinidade. Eu tive uma live com o Carlos Barros sobre o Wolverine e as camadas de masculinidade que envolvem o Wolverine, e que elas independem das escolhas do personagem, da sua sexualidade. Ele continua sendo um herói com garras nas mãos, violento, matador de vilão, quer ele tenha relações homoeróticas, homoafetivas, quer ele não tenha, né, presente nele essas escolhas, esses condicionantes. E a gente vai ter outro personagem que eu falei também numa live, que é o Deadpool, que é muito divertido, porque ele se relaciona com homem, com mulher, se apaixona, ele se relaciona com objeto, com coisa, ele brinca com a própria masculinidade. Pensemos numa questão que aparece no filme do Deadpool. O Deadpool resolve fazer toda data comemorativa sexo com a mulher que ele é apaixonado. Para nós, o Deadpool é um homem cis e a mulher com quem ele se apaixona é uma mulher cis também, né? Nós estamos falando agora o que é o cis. Para quem entra em pânico com essa palavra. Ai, cis, quer acabar com nós? Não. O cis é só para a gente não usar o termo normal. Quem nasceu com aquele sexo que condiz com o seu gênero, a gente chama de cis. E está em consonância com aquela expectativa que a gente já criou enquanto sociedade. Quem não nasceu com aquela consonância, a gente vai chamar de trans. Então, vamos analisar o Deadpool. Deadpool é um personagem cis, nasceu masculino, está vivendo o seu gênero masculino, né? E a sua sexualidade é heterossexual com uma mulher cis, está ali também, não é isso? Beleza. No filme ele tem várias relações sexuais, cada uma com uma data. Todo mundo lembra, né? Você assistiu? Acho que sim. Eu assisti. Todo mundo lembra. Cada data, não sei o que, ele faz uma posição com a mulher, né? Com a mulher dele. Aí tem um dado momento em que ele, acho que é o dia do movimento feminista, do Dia das Mulheres, uma coisa assim. E aí ele está numa posição que, entendida por nós, construída sexualmente de subalternidade, ele está de 4, e a mulher dele, que é uma mulher, está penetrando ele com consolo. E aí? Já não estamos falando mais de corpo, de sexo enquanto corpo, porque estão usando instrumentos de prazer. Mas aí o cara vai que toma um Viagra, né, também está usando um elemento não corpóreo para o seu condicionante de potencialidade sexual. Ou alguém que usa um anel, ou alguém que usa vibrador, ou alguém que usa o dedo, ou alguém que usa a imaginação. Se você está usando a imaginação para se masturbar para aquela gostosa que você viu no Instagram, eu sinto lhe dizer, mas isso também não é mais corpo, né? É mente. Então Deadpool está naquela situação em que o corpo não tem mais significado ali.
é só mais um meio por onde ele vai condicionar o uso de outros elementos para ter prazer. Gênero, ainda é um homem e uma mulher ali? Ainda são um homem e uma mulher, condicionados pela relação do corpo, representados pelo seu binarismo específico, mas que estão vivendo uma relação heterossexual. Não é um homem e uma mulher ali? Não é? Sim. Um homem e uma mulher. Mas o homem está sendo penetrado. A relação agora é homossexual? Eu acho que não. Se essa relação fosse homossexual, não tinha lógica ser uma mulher que está ali. Aí alguém diria, mas a mulher está fazendo um papel de homem. De novo, estamos falando de gênero e não mais de corpo, né? O Isso. papel que cada um tem que ter dentro das suas condicionantes de relações sexuais. E aí nós estamos de novo hierarquizando os papéis. Por que de 4 necessariamente é subalterno? E quem está penetrando necessariamente é o que tem o poder sobre a mão. Estamos sendo de novo falocêntricos, machistas, heteronormativos, né? Então, na verdade, a relação ali continua hétero. Porque, na verdade, o seu condicionante, e é muito curioso, porque muitos homens que se entendem por hétero, estão numa relação com uma mulher, e aí a mulher, naquele dado momento, vai fazer uma técnica indiana chamada fio terra, e o cara entra em pânico. O pânico dele é se, naquele exato momento, que aquela prática comportamental está alterando o condicionante de sexualidade dele. Mas o condicionante de sexualidade dele é psicológico e tem a ver com quem ele se interessa, através de um conjunto de signos que não são necessariamente comportamento. Então, na verdade, a relação ainda é heterossexual. Pode Mas não olha, ser normativa mais, porque nós estamos fugindo da ideia de norma. E a ideia de como condicionamos o nosso sexo. Porque existe uma outra coisa muito perversa que o próprio machismo faz com o homem. E eu vou lhe dizer qual é. O machismo ensinou que vocês, mulheres, vocês têm um mapa sortido de áreas erógenas e interações com o corpo. E que nós, homens, precisamos ser condicionados pelo machismo, aquele mesmo que o feminismo está combatendo. Nós somos condicionados pelo machismo a potencializar toda a nossa sexualidade no nosso falo. Então, o pênis é a fonte condicionante, centro de toda a nossa sexualidade. E aí a gente perde de vivências múltiplas e maravilhosas, porque a gente já está com um condicionante ali na cabeça de que sexo só é sexo se a gente tiver um pau e que estiver penetrando em uma mulher ou em alguém. Fazendo isso, a gente abre mão de todo o restante do mapeamento sexual do corpo masculino em prol do pênis. E fazendo isso, a gente condiciona a imagem sexual masculina de que o sexo necessariamente precisa ser uma invasão penetrativa e de poder. Então, o falo é uma espécie de espada, machado, porrete, que a gente tem que invadir o terreno, a gente tem que explorar e tomar por posse. E aí a gente cria um condicionante também perverso em cima da própria masculinidade. Tamanho de pênis, quantidade de ereção, potência, dureza e quantidade de tempo. Ou seja, a gente está criando no próprio homem, através do condicionante machista de ideologia de gênero que a gente chama de machismo, a ideia de que a sexualidade ela precisa ser uma força, e aí eu vou ser bem Donna Haraway agora, uma força militar, em que o falo é uma arma, em que a gente só precisa se objetificar nele, e ele é o condicionante de todas as coisas. Aí imagine um homem que tem problema de ereção. É óbvio que nasce rapidinho um remédio para isso. Agora, para o controle de natalidade da mulher, não existe, porque os corpos de vocês não podem ser livres para vocês, mas os nossos corpos masculinos precisam ser condicionados pela nossa vivência. Então, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vivência, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de um monte de outras circunstâncias, inclusive numa saúde não tratada de alguém em condicionantes sexuais, a pandemia está deixando um monte de gente louca, porque está sem transar. E a gente está vendo o quanto que a sexualidade ela é um aspecto de grande importância para a saúde mental dos indivíduos. Né? Olha, estão falando ali...
coisa do pênis é muito problemática, mexe muito com a cabeça dos homens, psicologicamente, emocionalmente, sim, inclusive com o tamanho do pênis, com a aparência do pênis, com a quantidade que ele se mantém vigoroso. Quer dizer, inclusive da seguinte forma, o cara pensa que por ele estar com o pênis não preparado para o coito, o sexo está acabado. Ele não entende de que há outras vivências de afetividade, de prazeres, de troca de prazeres, que não o pênis e a penetração. Né? E aí o cara fica condicionado a cabeça dele fica naquilo. E aí a cabeça dele fica naquilo, deixando ele confuso toda vez que esse condicionante é questionado. Ele está sentindo um prazer que não é pelo pênis. E agora? Isso é um prazer masculino, já que o prazer masculino é falocêntrico, né? Então nós vamos ter muita confusão. Eu me lembro que eu fiz um texto uma vez sobre personagens nos quadrinhos que mudaram o gênero, mudaram seu sexo. Né? A gente tem uma série chamada Legião dos Super-Heróis, que conta como se fosse um super-herói lá no século 30, ou seja, muitos anos ainda mais da frente, já passaram até do Covid. Nesse século 30 tem uma policial chamada Shivang Erin. Ela é uma personagem que se relaciona com um cara, estão apaixonados, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí ele resolve desvendar o passado dela e ele descobre que ela nasceu menino. E aí ele entra, isso num quadrinho de 1978. Ele entra em confusão porque ele não sabe mais se ele é hétero ou gay, ou se ele ama ela ou não, porque ela tomou uma droga na época, no século 30, tem uma droga chamada Profen, que a pessoa muda de sexo de um dia para o outro. E aí ele está em confusão com isso. E o quadrinho vai tratar, óbvio, através da ficção, através da alegoria desses condicionantes, mas ele está tratando de questões que envolvem transexualidade e transgenerilidade. Né? Tem um outro quadrinho também, saiu encadernado, e até um mais famoso, chamado Camelot 3000. Camelot 3000 conta a história do Rei Arthur e toda aquela sua turma, que lá da Idade Média, eles morreram na Idade Média, e eles reencarnaram, eles vieram para a nossa realidade, na verdade para o ano 3000, eles vieram para o ano 3000, reencarnados em outros corpos. Então o Rei Arthur levanta da tumba e começa a procurar as almas que estão escondidas em outros corpos da sua tábua redonda. E aí ele encontra cada um desses membros. Um que era branco é negro, o outro que era humano é uma espécie de monstro. Quer dizer, ele vai encontrando e as pessoas estão mudadas. Né? E aí tem um casal de personagens, que é um casal de personagens ali do romantismo medieval, que é Tristão e Isolda. Né? Tristão e Isolda, do mito de Tristão e Isolda, é um casal romântico que se apaixona, aquela coisa toda. E aí quem quiser saber mais sobre isso, vai na live sobre mundo medieval, essas coisas. Acho que eu tenho na live de tempo tendo sobre isso. Então, Tristão e Isolda reencarnam em duas mulheres. O casal, anteriormente binário, um homem e uma mulher, lá na Idade Média, chegam no ano 3000 e estão cada um em um corpo de uma mulher diferente. E aí, Tristão, que está no corpo de uma mulher, começa a questionar que ele não quer ser chamado de Lady, ele quer ser chamado de Sir pelo rei Arthur. E Arthur vai atender o desejo do seu antigo cavaleiro e chama ele e não de ela. Né? Mas é óbvio que tem um personagem que não aceita de maneira alguma chamar uma mulher de ele. E aí a confusão está feita dessa história em quadrinho. Se é curioso, vá procurar Camelot 3000. Não é uma história maravilhosa, não, mas tem umas coisas muito, muito curiosas e interessantes. Né? Eles evitam dar bebida para Tristão quando Tristão está reencarnado, porque eles dizem que a bebida, álcool, é uma beberagem masculina para a Idade Média. Né? Basta você ir qualquer hoje não, porque está em Covid, está em pandemia, mas basta ir em qualquer botequinho, você vai ver uma quantidade muito bela de mulheres tomando suas cervejinhas. Né? Quem é mulher aí que bebe, bota coraçãozinho para a gente ver a quantidade de mulheres que bebem. Né? Inclusive, o personagem chega a presentear Tristão com um vestido, dizendo, olha, já que você é desse corpo, você tem que usar a roupa de acordo com o seu sexo. Gente, roupa não é feita para o sexo, roupa é feita para controlar os sexos das pessoas. Porque pênis não precisa de calça e vagina não precisa de saia. Na verdade, pênis e vagina nem precisam das coisas. Cueca e calçola foram inventadas justamente para condicionar pênis e vagina e não o contrário. Né? Nós não nascemos, né, para essas condições de roupa. A Mulher Maravilha, tem um quadrinho da Mulher Maravilha
em que ela está casando, ela é Tem um convidada por monte um de casal de coração, mulheres. sabe? Ah, eu vi Você um monte de precisa ver um monte de coraçãozinho aí, tudo coração. bebê, tudo cachaceira. Olha É, a Jéssica ali, ó, cachaceira, tudo cachaceira. gente, Tô vendo você. quando Aí, ó, for, quando eu tudo. for em Salvador e acabar a pandemia, a gente faz uma live dessa ao vivo, num bar. Ao vivo no boteco. No Você boteco. A gente vai topa? escolher um boteco, topa. A gente vai fazer ao vivo em boteco, com mulher bebendo, né? E eu vou contar isso da beberagem masculina. Tem uma história da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha é convidada por duas mulheres para celebrar o casamento delas. As mulheres estão casando. No período que a revista foi feita, estava o debate sobre casamento entre pessoas de mesmo sexo nos Estados Unidos. E os autores da Mulher Maravilha decidiram que a Mulher Maravilha ia celebrar um casamento entre duas mulheres. Ela celebra o Isso casamento entre as duas agora, né? mulheres. Nessa década, não é? 2000 e 2010, por agora, por agora. Mas ela já questionava as normas desde a década de 40. Os quadrinhos originais da Mulher Maravilha, ela questiona um monte de coisa. E aí a Mulher Maravilha está falando, ela celebra o casamento das mulheres, as mulheres ficam felizes, tiram foto com a Mulher Maravilha e ela vai embora. Quando ela está saindo, quem encontra a Mulher Maravilha é Clark Kent, na verdade, o Super-Homem. Né? O Super-Homem encontra a Mulher Maravilha e questiona ela: nossa, Diana, como você é moderninha, você participando de um casamento gay. E aí a Mulher Maravilha dá uma resposta maravilhosa. Ela diz assim: Clark, do lugar de onde eu vim, uma ilha toda feita de mulheres, para nós não existe casamento gay. Para nós só existe casamento. Em que duas pessoas se amam. Elas não precisam, né, ter esse condicionante. Porque, na verdade, casamento gay é um condicionante de que o outro casamento é tido por normal. Porque ninguém diz assim: nossa, vai ter um casamento? Casamento hétero? Olha, eu quero ir no casamento hétero. Nunca mais fui no casamento. Gente, nunca mais fui no casamento hétero. Então, Ainda casam? hétero casa. Gente, ainda tem hétero. Então, na verdade, essa revista brinca com essa coisa dos signos e de onde vem esse lugar dos condicionantes de sexualidade, né? Que vai estar atrelado a todo um processo de dissipação, de ampliação das nossas vivências. E cada vez mais que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente é mais respeitoso com os outros, a gente é mais altruísta, a gente é mais complacente com as outras vivências. Porque as coisas são debatidas, são postas na mesa e debatidas para a gente chegar num consenso de felicidade e de contemplação humana. Quando o contrário, e aí a gente escapa até da ficção, quando o contrário, toda vez que a gente tem a ignorância guiando os nossos condicionantes sociais, a gente impõe ao outro a maneira que a gente pensa que é a verdade. E a maneira que pensa a verdade não debatida. Já reparou? Nunca é debatido a questão. Isso. A questão já é tida por errada, imposta Isso. e perseguida. Né? E aí você vai ter todos os discursos que parecem discursos benevolentes pelas crianças, pelo pobre, pelo sei lá o que for, para justificar as desigualdades. E aí a gente precisa entender que diferença, nós sermos diferentes, nunca pode ser justificativa para as nossas desigualdades. Porque o inverso de diferença é indiferença. Se a pessoa é diferente e o outro é indiferente, o outro está nem aí para as questões que nos façam diferenciados. Mas a desigualdade não é a inversão da diferença. A desigualdade é a inversão da igualdade. E a igualdade, ela não se opõe à diferença. A igualdade é quando os diferentes têm as mesmas possibilidades de viver suas diferenças. A desigualdade, ela é sempre hierarquia, enquanto a diferença, ela é sempre pluralidade. A diferença é uma riqueza. Lindo! Que lindo! E a desigualdade é uma pobreza ética e moral. Então, que façamos desses ensaios com a ficção, com os super-heróis, com filme como Matrix, com seja lá o que for, inclusive com narrativas míticas da Grécia Antiga, inclusive com as próprias narrativas metafóricas e alegóricas dos condicionantes religiosos, a gente pensar o quanto que a gente tem que combater a desigualdade e nunca a diferença. A diferença deve ser valorizada, respeitada. E aí tem, para eu fechar, que eu falo pelos cotovelos, né? Os quadrinhos dos X-Men sempre foram uma alegoria muito pertinente para falar de raça. Nós estamos falando bastante de raça quando a gente está falando dos mutantes
nos quadrinhos dos X-Men, né? A perseguição toda, aquela coisa toda. Quando a gente está falando dos X-Men, nos filmes que saíram recentemente, principalmente na primeira trilogia, nós estamos falando também de sexualidades. Porque aqueles mutantes, o diferente é perseguido com discursos de desigual. Então, nunca esse diferente, porque um indivíduo nasceu azul, o outro nasceu com asas, a gente está questionando essas diferenças. E a gente, que eu digo, dentro dessa ficção dos X-Men. A gente está mostrando que os signos da diferença, né, eles são usados para justificar o ódio, justificar a desigualdade, justificar o preconceito. O preconceito ele é justamente isso. O preconceito é a não compreensão da desigualdade, da diferença. Ele é a aceitação da desigualdade. Por isso que a gente tem que combater o machismo, porque ele é uma diferença, ele é uma desigualdade, ele não é a diferença. Diferenças são homens e mulheres. Homem sobre mulher é desigualdade. As raças são diferentes e é maravilhoso a gente ter uma quantidade enorme de raças. A desigualdade está em dizer que existem raças inferiores e outras superiores. Né? Então eu espero que tenha sido divertido esse bate-papo. Bate-papo não, né? Que eu falei mais do que tudo, pelos cotovelos. Né? Quase não deixei você falar, Eugênia. Né? Quase não me deixei falar. Eu não mas vou eu espero reclamar, que... não, porque todo mundo amou. Ah, eu adoro também a live. Essas lives todas têm sido minhas terapias, para eu não ficar doido dentro dessa quarentena que está me fazendo sentir falta. Eu tenho sentido falta de coisas, às vezes, banais. Eu tenho sentido falta de abraço. Eu tenho sentido falta de ouvir a voz das pessoas. Então, que essas lives nos sejam oportunas para isso, para a gente se rever, né? Meus amigos, as pessoas com que eu tenho acesso. Né? Ó o Paulão aí, E Paulão. rever você também. Olha o Paulão ali, ó. Soltar beijo para Paulão. Para acabar com essa ideia de que homem não pode mandar beijo para homem. Olha, Paulão. Beijo no cangote, Paulão. Que maravilha. Poxa, gente, eu já falei que Sávio foi o meu muso, né? Inspirador em relação a essas lives, né? Que achei muito legal, assim, essa coisa de aproveitar esse espaço para troca, né? Para troca-troca também. E isso foi muito legal, porque eu pude encontrar muita gente. Eu também estava enlouquecendo, assim, em casa, com saudade também. E também porque eu reencontrei, sabe, numa live dessa, né? Então, isso é legal. Mostra que serve para muitas coisas. Serve. Por enquanto a gente está nessa fasezinha, a gente vai se ver digitalmente, a gente vai socializar de forma digital. E mais importante, ocupar esses espaços, né, do meio digital, que até então, até antes dos últimos processos reacionários, né, estavam sendo ocupados por charlatões que faziam vídeos, fizeram memes e tudo mais, para transmitir engodos, mentiras, desinformação. Nós estamos passando por um processo de guerra que as pessoas não têm ideia, que é uma guerra ideológica da desinformação, né? Que foi o que fez com que houvesse tantos movimentos de pavor e temor. E aí, espero que lives como essa que a gente faz, na verdade, façam as pessoas criarem coragens intelectuais, né? As pessoas tenham amabilidade com o outro, e não o contrário. Não estimular exato. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente ainda tem uns minutos para falar uma coisa, assim... Não, calma. Vou falar sobre agosto. Porque tem uma programação muito legal que alguns psicólogos vão trocar comigo, né? Trazer essas narrativas. E a gente vai falar sobre muita coisa, inclusive sobre as questões sociais, entendeu? Manipulação de massa e coisas políticas com o olhar da psicologia, que vai ser muito bom. Então, acho que 5 segundas-feiras de agosto serão com psicólogos e psicólogas. Então, vai ser bem legal também. Quem é a turma da minha tribo que está aí, segue a Eugênia. Quem é da turma da tribo da Eugênia, segue eu. Você lembra aquela conversa de não soltarmos nossas mãos? Ela nunca foi física, ela não era do corpo, ela não era desses condicionantes biologizantes. Ela é daqui. Então, vamos dar nossas mãos digitais, metafísicas agora. Isso, até porque, como você falou, isso é um movimento político também. A gente está falando sobre coisas que a gente não ouve em qualquer lugar,
numa segunda-feira, muito menos, sabe? E é importante a gente usar esses espaços para isso mesmo. Inclusive, a gente vai falar, a gente, assim, as lives, né? Eu vou falar sobre pornografia também. Eu vi que o pessoal gostou do assunto. Tem Robson Velho, vem falar sobre isso, sobre pornografia, sobre coisas nesse caminho, que é bem interessante. Vou logo dizendo que vai mexer as estruturas, porque ele fala sobre a relação do trabalho, né? Então, é bem interessante. E aí é lá para setembro. E você está sempre convidado, você sabe. Ah, pode me chamar sempre. Eu sou arroz de festa. Na verdade, não só para você, para todo mundo de live aí. Me chama, vamos bater papo. Adoro bater papo. É sempre bom contigo, que a gente coloca esses temas em pauta. Com o Carlos Barros é muito legal. A Jane Mila, que acabou de entrar, falei dela mais cedo. Eu não sei se ela entrou, caiu, mas eu vi aparecendo ali. A Jane, a gente vai ver se a gente faz uns com filmes de terror. Então, vamos sempre aproximando nossos grupos, nossos círculos e debatendo as questões. Isso. Mais do que se posicionar, seja lá com que interpretação for, é a gente colocar as pautas e debater. Pensar como é que funciona e pensar de forma inteligente as pautas. Isso. Quer a gente negue elas, quer não, mas vamos debater ideias. Né? Vamos condicionar o nosso combate ao que é contra as ideias e não as pessoas. Então, eu espero ver vocês. O tempo todo é Paulão já falando da gente comer uma tripinha no Conversa Fiada. Assim que passar essa pandemia, que vai passar, né? Vamos resistir a tudo isso. A gente já resistiu a tanta coisa. Se vocês aí que estão ouvindo forem negros, vocês resistiram a tanta coisa. Se forem mulheres, resistiram a tanta coisa. Se forem mulheres negras, resistiram mais ainda a tanta coisa. Então não vai ser uma doença, nem um presidente desgovernado que vai fazer com que a gente perca no final dessas contas, né? Vamos ser super-heróicos aqui e resistir até o final. Vamos mostrar quem é que nós somos no final das contas aqui, né? Gente, brigadão. Por falar nisso, sabe, o chat bombou, viu? Assim, eu vi que as pessoas estavam até no universo paralelo ali já. Muito legal. Eu tento acompanhar, mas eu sou péssimo acompanhando essas letrinhas. Eu peço desculpa em tudo que é live. Velho aí, ó. Velho, é esse jovem velho aí, ó. Ele acabou de entrar, chegou né, atrasado, não vou falar isso. Mas vai ficar salvo aí, né? Uma figura que é bacana também, legal de ser ouvido. E aí é isso, sabe? Obrigada. Vamos esperar o tempo acabar. Eu que agradeço. Só falta um pouquinho. Não, espera! Se não espera, você fugiu da pergunta de segundas intenções, a primeira. Olha, não vai fazer uma pergunta. Mesmo quero outro. Aí já foi fazer a pergunta. Não fuja. Então. Diga. Qual a pergunta? Você? A primeira. Quando o neon é bom, toda noite é noite de luar? Né? Me deixa sem graça com essa pergunta. Tem que ser noite de luar. Tem que ser noite de luar sempre. Tá certo. E comigo a lua, além de ser cheia, aí você bem aquele louco do signo, eu nem acredito em signo, mas você agora, só porque eu sou leonino. Comigo a lua é cheia e ainda é lua em leão. Tá igual a Jéssica. Qual é a segunda pergunta? Faça. A segunda, acho que você já respondeu. Aquela... Eita, espera aí, para eu não jogar um ato falho aqui. Ato falho. De novo. Aquela mesa redonda que a gente combinou para depois da pandemia está de pé. Tá, só marcar. Eu fiquei com medo de falar cama redonda. Pronto. Aí você fala isso, o povo tá ouvindo a gente, aí pensa, meu Deus, ali tem coisa escondida, estão marcando, né, descaradagem. Rapaz, vocês são demais. A gente tá marcando coisa pessoal, a gente tá marcando coisa física, pessoal, com todos vocês, deixem de ser. A Jéssica me chamando de Mavambo, porque eu fiz a pose de Mavambo. Ora essa. Ai, meu Deus, que delícia. Até a próxima live. Eu espero que todos tenham gostado. Se alguém ficou encucado com alguma coisa que eu falei, vai no inbox, me pergunta, enche meu saco, eu respondo. Estou aí para isso. Né? E vamos participar de mais lives. Né? Isso, vamos fazer também, gente. Façam, né? Convidem a gente também. Façam entre si. Façamos. Sidney Magal, me chama que eu vou. Mas, Eugênia, brigadão por tudo. Obrigada. Obrigada também. Um beijão para vocês. Gente, um beijo para todo mundo. Salve essa live.
Ah, sim. Beijo, tchau.